Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, uma grande alegria estar junto com você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Nós nos reunimos a cada semana para refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe na sua liturgia dominical. E nós estamos no 15º domingo do tempo comum. A Igreja proclama o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Nesse capítulo, São Mateus nos propõe um discurso parabólico de Jesus. É o terceiro grande discurso de Jesus no seu Evangelho. O primeiro foi o Sermão da Montanha, capítulos de 5 a 7, depois o discurso do envio dos apóstolos, capítulo 10, e agora o famoso discurso parabólico, onde Jesus nos apresenta aquilo que é o centro da sua pregação através de parábolas, ou seja, os ensinamentos, a pedagogia que Jesus usava para com os discípulos. Muito bem. E iniciamos então a reflexão a respeito deste discurso parabólico com a belíssima parábola do semeador. O semeador que sai para semear e encontra 4 tipos diferentes de terreno. O primeiro tipo de terreno, como nós vemos ali no versículo 18, é aquela pessoa que não compreende a palavra de Jesus. O próprio Jesus diz isso no versículo 19. Ela não compreende, vem um maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, nós estamos aqui falando de pessoas que, de alguma forma, nem sequer chegaram a entrar na igreja. Infelizmente, nós poderíamos quase que dizer que esta é a maior parte das pessoas que se encontram no mundo. Pelo menos aqui no Brasil, muitíssimas pessoas já ouviram alguma coisa da palavra de Deus. A nossa cultura, apesar de estar sendo desconstruída a todo momento, ela está toda permeada pela presença da palavra de Deus. No entanto, as pessoas não chegam a compreendê-la e, por isso, descartam. Ou seja, no fundo, as pessoas vivem ainda numa sociedade onde tem uma espécie de ruínas, né? Digamos assim, ruínas de uma civilização cristã que já não mais existe, e elas olham, passeiam no meio dessas ruínas, veem uma coluna aqui, outra coluna lá, e, no entanto, não chegam a compreender que edifício foi que estas ruínas compunham. Muito bem. Qual nossa atitude diante destas pessoas? Bom, nossa atitude diante delas é tentar, de alguma forma, explicar a palavra de Deus de uma forma que elas compreendam e que lhes seja atraente. Isso Jesus disse quando falou que os seus apóstolos deveriam ser pescadores de homens. Então é necessário jogar a isca. E a isca precisaria ser atraente, porque senão o peixe não irá fisgá-la. Mas é muito complicado a gente explicar realmente como é que a gente faz que a palavra de Deus fique atraente. Por quê? Porque algumas pessoas, para tentar fazer com que a palavra de Deus fique atraente e assim evangelizar o mundo, evangelizar as pessoas que nunca ouviram falar realmente da notícia, do Evangelho, da salvação, elas tendem a abastardar a palavra, ou seja, fazer com que a palavra se adeque aos gostos do mundo moderno. Mas não é isso. Não se trata agora de modificar a palavra de Deus para que ela seja menos exigente para o homem moderno. Trata-se de apresentá-la de uma forma que o homem moderno compreenda que aquela palavra desafiadora, aquela palavra instigante, é o que responde à sua fome. O peixe, realmente, ele morde a isca porque está com fome. E todo homem está com fome, toda pessoa humana está com fome. Pois bem, essa fome, ela será saciada pela palavra de Deus, mas
nós precisamos apresentá-la como apetecível. Lembrar as pessoas da fome que elas têm e apresentar o verdadeiro alimento. O segundo tipo de terreno é aquela pessoa que mordeu a isca. No entanto, na própria comparação que Jesus faz de pescadores de homens, nós compreendemos que o peixe, uma vez que morde a isca, ele vai morrer. Ou seja, não é possível nós seguirmos Jesus sem, de alguma forma, abraçar a cruz e abraçar o sofrimento. Não porque nós gostemos de sofrer, exatamente o contrário, mas porque nós somos convidados por Deus ao amor. Deus quer que nós amemos. Então, não é possível amar sem, de alguma forma, abraçar a cruz, sem sofrer por alguém. Lembre-se que as pessoas que você tem certeza que amaram você na sua vida foram as pessoas que sofreram por você. Lembre da sua mãe, do seu pai, de pessoas que estiveram presentes na sua existência, que passaram noites em claro, acompanharam você no hospital, socorreram você no momento da angústia. Essas pessoas você sabe que amaram você porque elas pagaram o preço do amor. E a grande dificuldade que as pessoas têm hoje em dia é que não querem pagar o preço. Veja, por exemplo, que se quer a todo custo inventar um jeito de ser cristão sem abraçar a cruz. Mas quem quer um cristianismo sem cruz, termina com um cristianismo sem Cristo. Esse é o segundo tipo de terreno, o terreno pedregoso, da pessoa que ouve a palavra, recebe com alegria, mordeu a isca, mas na hora da morte, ou seja, na hora em que o sol causticante vem lhe propor sofrimentos, perseguições, ele então desiste. Desiste porque não quer amar. Existe uma espécie de ideologia muito frequente, pelo menos aqui no Brasil, entre pessoas de igreja, que dizem que pregar o cristianismo com a cruz é uma coisa medieval, é um romanismo, são conservadores, tacanhas, que não compreendem o mundo moderno. No entanto, eu não creio que o Evangelho seja medieval e nem creio que a palavra de Jesus, toma, renega a ti mesmo, toma a tua cruz e me segue, seja uma ideologia romana. Trata-se de pagar o preço de ser discípulo de Cristo. É evidente que essa não é a primeira coisa que nós apresentamos para a pessoa quando apresentamos o Evangelho. Jesus não chamou Pedro na beira do lago e disse: venha comigo, Pedro, você vai morrer por mim. Não, essa não é a primeira notícia. Mas, mesmo assim, logo no início, a pessoa já se dispõe a uma certa renúncia. Jesus, ao ouvir aquelas palavras de Cristo, aquelas palavras que caíam fundo no seu coração, aquela semente, Pedro, ao ouvir aquelas palavras de Jesus, largou tudo, deixou suas redes e seguiu Jesus. Então, é esta a realidade. Vejam, nós precisamos então compreender que seguir a Jesus significa estar disposto a amar. E estar disposto a amar significa carregar a cruz. Um terceiro tipo de terreno é a semente que cai nos espinhos. Jesus nos fala das preocupações do mundo e a ilusão da riqueza que sufocam a palavra de Deus. É a mentalidade mundana. Ou seja, as pessoas que são atraídas por aquilo que o mundo pode lhes oferecer em riqueza e, ao mesmo tempo, aquilo que o mundo
pode lhes oferecer de prazer lhes causa insegurança e preocupações. Nesse versículo, nós vemos, de alguma forma, aquele amor desordenado por si mesmo, chamado filáusia, amor sui, como se diz em latim. Este amor mundano, cuja lei é, basicamente, foge da dor e busca o prazer. Veja que ele diz que a pessoa tem preocupações, merimna. Essas preocupações são o quê? Foge da dor. É uma tentativa de fazer com que a casa não caia. Você construiu a casa na areia e, no entanto, você fica a todo tempo rebocando a casa para que a parede não caia. No entanto, ela cairá. E será grande a sua ruína, porque você construiu a casa na areia e não na rocha firme. Essas preocupações de não querer que o mundo passe, e, no entanto, o mundo passa. Além das preocupações, as ilusões da riqueza. Achar que ter dinheiro, conforto, sucesso, glória, fama neste mundo, tudo isso me trará felicidade. E, no entanto, não é assim. Esse amor desordenado por si mesmo, ele é caracterizado por um apego aos bens passageiros e transitórios, ao invés de nós colocarmos o nosso coração totalmente voltado para Deus. A solução para isso é aquele convite que nós fazemos em toda a missa, sursum corda, corações ao alto. No entanto, tanta gente dentro da própria igreja vive assim. Veja, aqui está a grande tragédia. O primeiro tipo de terreno, aquele que nem sequer chegou a germinar, esse nunca fez parte da igreja. O segundo tipo de terreno é das pessoas que um dia fizeram parte da igreja, mas logo desistem. Essas caem fora porque vem um sofrimento e a coisa não cola, não vai para frente. Mas o terceiro tipo de terreno, Jesus não diz que essas pessoas desistem. Ele diz somente que elas não dão fruto. E, portanto, esse pessoal continua dentro da igreja. Essa mentalidade mundana de quem procura as realidades passageiras, infelizmente, faz com que os bancos das nossas igrejas estejam repletos de dois tipos de pessoa. Aquelas cuja mentalidade é mundana, esse terceiro tipo de terreno, e aquelas que, talvez em número pequeno, realmente compreenderam a palavra de Deus e dão fruto, cada uma conforme a sua possibilidade. E o que é que faz com que se distinga esses dois tipos de pessoa? São exatamente os dois amores. Santo Agostinho nos falou desses dois amores no seu livro A Cidade de Deus. No capítulo 28, ele diz assim: dois amores fundaram, pois, duas cidades, a saber, o amor próprio, levado ao desprezo a Deus, a terrena, ou seja, a cidade terrena, e o amor a Deus, levado ao desprezo de si próprio, a celestial. Eis aí as duas cidades. Um amor por si mesmo, amor sui, um amor próprio. Esse amor, ele é desordenado, é o amor que faz com que eu seja mundano, que faz com que eu, de alguma forma, esteja apegado às riquezas e preocupado com as coisas do mundo. Será que vale a pena a gente ser cristão e construir a cidade mundana, toda baseada no amor sui?
no amor de si? Como deve ser a cidade de Deus? A cidade de Deus é baseada no amor de Deus, até o desprezo de si, até o desprezo dos seus caprichos, desprezo das suas realidades pessoais, que faz com que você seja o centro do mundo. Meus irmãos, vamos construir o nosso projeto. Vamos construir o verdadeiro projeto de Deus, que significa renunciar a si mesmo. Jesus pede esta renúncia. Eu me recordo do testemunho de um rapaz. Um dia eu estava numa cidade dando uma palestra e um rapaz veio me entregar uma folha de papel com o testemunho dele. Ele dizia nesse testemunho que ele tinha sido travesti e que, por uma série de acontecimentos na vida dele, intervenções da graça de Deus, sem dúvida nenhuma, ele foi se convertendo. E um dia, como travesti, ele foi se confessar. Mas, para mal dos pecados, ele escolheu um padre que parecia bastante mundano. Ele chegou e disse: padre, eu sou travesti, eu me prostituo, eu quero me confessar porque eu quero mudar de vida. E o padre disse: não, imagina, a igreja não é intolerante, você não precisa mudar. Você não precisa ser diferente, Deus ama você como você é. E então o rapaz respondeu ao padre: olha, padre, eu sei que Deus me ama como eu sou. Sou eu que não amo Deus e por isso eu quero mudar de vida. Porque se eu amasse Deus, eu faria aquilo que Deus me pede. E Ele diz: vai e renuncia a ti mesmo. Depois toma a tua cruz e me segue. Por isso eu quero renunciar a mim mesmo. Eu quero mudar de vida. Esse testemunho desse rapaz que depois começou a ter uma vida normal, regular, casou-se, é para nós exatamente o exemplo do terreno fecundo, do terreno que dá fruto. Jesus convida a cada um de nós para ser este terreno frutuoso do Evangelho. Esse terreno frutuoso poderá produzir 100, 60 ou 30, mas ele produzirá fruto. Então, o que devemos fazer? Bom, os 3 tipos mal logrados de terreno nos dão o caminho. Em primeiro lugar, procurar compreender cada vez mais a palavra de Deus. Aquele que não compreende a palavra, vem o diabo e a arrebata. Em segundo lugar, além de compreender a palavra de Deus, é necessário nós estarmos prontos para amar. E amar significa, de alguma forma, abraçar uma cruz, sofrer. O sol virá, virão os sofrimentos, virão as perseguições. É isso que Jesus diz no versículo 21. E, finalmente, nós temos que estar prontos para renunciar à nossa mentalidade mundana. E essa mentalidade mundana está numa espécie de fuga da dor, que faz com que nós fiquemos preocupados a todo tempo, agitados, ansiosos, angustiados, e a busca do prazer, que é a ilusão que o mundo nos propõe. Pois bem,
tudo isso descreve a lei básica e fundamental do amor de si. O amor de si, que é um amor evidentemente desordenado. Existe um amor de si que é virtuoso e ordenado, é aquele que é baseado no próprio amor de Deus, ou seja, eu me amo porque sou semelhante a Deus, sou imagem e semelhança de Deus, por isso eu me amo. Mas enquanto eu sou disforme e não quero ser imagem de Deus, o amor que eu tenho por esta imagem disforme que eu sou, só irá me destruir. Então, meus irmãos, vamos seguir este itinerário. Vamos cada vez mais nos aproximar de Cristo, ser esse terreno pronto para estar atento, carregar a cruz e deixar o espírito mundano. Então, ao invés de ficarmos aqui acusando e perguntando se o irmão que se senta no banco comigo na igreja é mundano ou não, que tipo de pessoa ele é, façamos nós o nosso exame de consciência e perguntemos: eu como padre, você como fiel, de que lado eu estou? Santo Agostinho nos fala destas duas cidades. Uma cidade que é feita do amor de si até o desprezo de Deus. E outra cidade feita do amor de Deus até o esquecimento de mim mesmo. Eu sou chamado por Deus para isso. Eu sou chamado por Deus para viver isto, este esquecimento de mim. Toma a tua cruz e me segue. Isso construirá a cidade de Deus. Isso me colocará dentro deste projeto maravilhoso de ser de Deus. Lembre-se, duas cidades foram construídas por dois amores. O amor de si até o desprezo de Deus construiu a cidade terrena. E o amor de Deus, levado até o desprezo de si, até o desprezo do meu próprio egoísmo, construiu a cidade celeste. Vamos juntos fazer parte da cidade celeste. Deus abençoe você. Seja um terreno fecundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.